Oi, o Sem Censura está começando agora. Hoje é dia do beijo e sábado é o dia da voz. Para falar sobre os cuidados que devemos ter com a garganta e com a voz, nós vamos conversar com o otorrino Marco Sarvá. Vamos saber dele até se o beijo é perigoso para a saúde da boca. Beijo lembra namoro, atração, paixão, afinidade, enfim, os signos. Encontros astrais, os signos no amor, como eles interagem. Esse é o título do livro que a jornalista e astróloga Maína Mello está lançando. Vamos saber quais são as melhores combinações no amor para cada signo. Você já parou para pensar sobre a qualidade dos alimentos que você come? Se eles têm agrotóxicos, por exemplo? Essas são algumas das principais preocupações da professora de ciências Simone Fadel. Depois de uma infância e adolescência acima do peso, ela tomou gosto pela gastronomia, aprendeu receitas saudáveis e hoje Simone se dedica a ensinar como se tornar um consumidor consciente através da alimentação sustentável. E falando em alimentação no Brasil, a gente não pode esquecer de um produto que tem 1001 utilidades no nosso dia a dia, a mandioca. E ela é o assunto da gente com a chefe e presidente do Instituto Maniva, Tereza Corção. Ela estuda e divulga os benefícios e utilização para a mandioca e seus derivados há muitos anos. A gente conhece bem a Tereza e a mandioca por conta dela. E foi a gastronomia que fez a carioca Mariana Vidal trocar a advocacia pela cozinha. Nessa troca surgiu um blog e agora um livro, que se chama Saboreando o Rio, que traz receitas que marcaram a memória dela. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por e-mail, Twitter, Instagram e Facebook. Para variar, vou começar com o Dr. Marco Sarvá, falando da voz, mas hoje a gente tem uma surpresa. A gente vai relembrar aqui no Baú do Sem Censura um encontro deslumbrante de duas vozes poderosas para festejar o Dia da Voz. Mas antes eu vou te saber qual é a campanha desse ano, qual é a grande preocupação do momento, qual é a da voz. As preocupações se mantêm enquanto tivermos os problemas acontecendo, né? Nós estamos na 18ª campanha nacional da voz, 13ª mundial da voz, que adotou mesmo a data do Brasil, né, que começou antes, né? E a preocupação é a mesma, né? Do diagnóstico precoce, né? Nós sabemos a incidência de câncer, são 7.000 pessoas por ano no Brasil que tem câncer da laringe, por ano. Você imagina o acúmulo disso. E o curioso, né, para se destacar, é que altamente curável se diagnosticado no início. 95% dos pacientes podem ficar curados, totalmente curados, com mínima consequência vocal ou laríngea, se diagnosticar logo. E se não diagnosticar logo, complica, com uma série de tratamentos, né, como alguns bem conhecidos aí. E, na verdade, isso não acontece. Pelo contrário, 90% dos pacientes chegam em estágio avançado. E com sintomas óbvios. Rouquidão, bolo na garganta, incômodo para engolir, uma dorzinha, um pigarro, uma sensação estranha, um aperto, um bolo na garganta, né? Uma sensação estranha e, obviamente, mais incidente nos fumantes, né? Os fumantes têm 14 vezes, pelo menos, mais chance de ter câncer do que a pessoa normal. Lembrando que as pessoas que não fumam, que não bebem, também podem ter câncer. Os que fumam e bebem potencializam isso ao máximo, né? E as pessoas podem ter também por fatores de acidez, refluxo, acidez. Quer dizer, juntando isso tudo, várias causas: cigarro, álcool, acidez, ambiente, né? Pacientes que expostos a situações de intoxicação, né? Plataformas de petróleo, siderúrgicas, com metais e elementos voláteis que podem também serem aspirados e causarem câncer. Pacientes que nunca fumaram, que nunca beberam, têm câncer frequentando um ambiente desse tipo. Então, quer dizer, essa combinação, junto com digamos, o desconhecimento, realmente daí a campanha, né? Eu sempre digo que a campanha vai existir enquanto existir o paciente que não chega logo, né? Porque esse tinha que ter sido captado pelo sistema, né? Essa tosse, esse pigarro, como é que é isso? É uma tosse seca? Pode ser uma tosse seca, né? Aqueles pequenos incômodos, e as pessoas acham isso muito normal, né? A fulana tem pigarro, né? Isso a gente ouve todo dia, né? Não, eu sei, aquele sujeito chega, eu já sei que ele chegou, aquele pigarreia. E isso é considerado como se fosse normal, né? Não é normal ter pigarro, né? As pessoas ficam semanas sem pigarrear. O pigarreio constante é um estado inflamatório mesmo, que leve, isso não quer dizer que seja câncer, mas é um estado inflamatório, né? E estado inflamatório é algum problema, né? Ou pode causar microtraumas, não necessariamente desenvolver câncer,
mas desenvolver lesões, né? Chamadas de lesões fonotraumáticas. Né? As pessoas, por falarem muito, falar a gente pode dizer que é natural, mas não fala tanto quanto as pessoas falam. Né? Tem pessoas que falam o dia inteiro, um professor, por exemplo, fala o dia inteiro. Né? Se ele, além disso, fuma, além disso, ele tem acidez, além disso, ele bebe, ou um pouco mais, talvez, do que uma dose mínima, ele está em risco, e se o ambiente é poluído, se etc, e ele no fim de semana ainda fala mais ainda, porque são pessoas falantes, desenvolvem as lesões decorrentes do uso da voz, que são, obviamente, a maioria. Então, a campanha continua a existir porque as pessoas continuam falando muito e continuam tendo lesões que não são diagnosticadas precocemente, por 2 fatores. 1, desconhecimento, por isso a campanha. E 2, tentando sensibilizar o sistema a permitir um diagnóstico precoce, fazer as pessoas terem acesso. Há uma barreira de acesso. As pessoas não têm um acolhimento rápido para esse tipo de coisa, como tem que ter para tudo, né? Para câncer de mama, todas as situações tem que ter um acolhimento e uma providência rápida, né? Mas tem umas coisas que a gente se habitua a fazer. Né? A criança é pequena, a mãe leva ao pediatra não sei quantas vezes. Aí a menina cresce, ela vai a ginecologista. E fica indo, pelo menos dentro de um padrão normal, né? Isso. Com condições ideais, todo ano. Né? O homem vai menos ao médico e o otorrino não faz parte assim de uma rotina, digamos, do check-up. Né? Na infância, recomenda-se um exame de audição. E aos primeiros sintomas, especificamente da garganta, primeiros sintomas, porque é muito comum sintomas nessa área, né? Quem já não teve inflamação de garganta, etc. Quer dizer, tosse, pigarro, secreção, rouquidão, tudo isso faz parte. Agora, passou de episódio inflamatório, resfriado ou gripe, em que acometeu a região, uma inflamação, 15 dias, um mês, não normalizou, tem algo estranho. Em geral, são coisas simples, né? São questões residuais que podem ser tratadas e resolvidas, mas a história dos pacientes que acabam sendo operados ou, isso que é repercussão também importante econômica, né? Afastados de um trabalho porque não diagnosticaram logo. Em vez de tratar logo, piora, vai tentando forçar, até que vem uma lesão, aí ele tem que se afastar, tem que operar, tem que fazer terapia de voz, etc. Coisas que poderiam ser resolvidas, digamos, preventivamente, que é muito mais econômico e muito menos sofrimento também, né? Muito menos ocupação para o sistema e para o paciente, né? Então, esses alertas batem... Por que o otorrino fala em acidez? Quer dizer, se você tiver refluxo, se você tiver... tem aquele exame que vocês fazem com aquela... A laringoscopia. É uma câmerazinha, isso, né? Exato. Tem uma câmera no final do tubo. A laringoscopia. É uma videolaringoscopia em que se olha, examina a faringe, a garganta alta, e a laringe, a garganta baixa, se examina e se tem uma detecção bastante detalhada dos problemas que estejam acontecendo. Pois é, mas às vezes se descobre um refluxo sem o refluxo propriamente dito. O refluxo é o quê? É uma acidificação. Mas é uma volta, né? Não necessariamente. As pessoas falam, mas eu tenho refluxo, mas eu não sinto a... Isso. Porque é muito insidioso. A volta da acidez, não sei explicar como é que chama. Exato. É muito insidioso. Mesmo. A pessoa não vai ter necessariamente uma regurgitação, né? Regurgitação. Sentiu coisa que os bebês têm, né? O refluxo do bebê é diferente do refluxo do adulto, né? A criança realmente... tem que, depois que mama, tem que ter um cuidado para que não regurgite, né? Os adultos têm isso de forma muito silente, muito escondidinha, ou seja, a coisa acontece sem que a pessoa perceba. Por exemplo, a pessoa não necessariamente vai ter azia, naquela queimação alta. Ela pode ter uma sensação de se alimenta, um almoço, depois do almoço a voz fica meio embargada, ou acorda com a voz muito grave, muito pesada, aquela voz que às 10 horas da manhã ainda está pesada, né? Isso normalmente é decorrente da posição horizontal em que ela ficou e há uma discreta acidificação. São pessoas, às vezes, que contam que, às vezes, à noite acorda como se tivesse uma regurgitação. Acorda sufocado, por vezes há um reflexo laríngeo de fechamento, a pessoa acorda com sufocação, né? Então, são sinais, e às vezes são pessoas que certos alimentos elas não podem comer. Isso é muito interessante. A pessoa, você tem refluxo, tem sensações? Não, não tenho não. Mas não tem nada que você não possa comer? Ah, tem. Eu não como isso, eu comer, vamos lá, pepino, melancia, não sei o quê. Se eu comer isso... essa família, pepino, pimentão, melancia, provavelmente, né? tem alguns elementos aí que não são tão facilmente digeríveis. De forma que as pessoas relatam isso, mas como tiraram da dieta há 10 anos, já se sentem, digamos, resolvidos. E por vezes não é. O exemplo é muito simples, quer dizer, aqui seria a acidez normal. Aqui é acidez com sintoma. A pessoa não está aqui, mas também não tem garantia de que não esteja aqui. Ela pode estar num meio oscilando e aí com eventuais repercussões
em favorecer lesões e sintomas, E naquele etc. examezinho Dá indícios. Dá indícios. Dá indícios. Aí tem outros exames que vêm, exames da área de gastroenterologia, endoscopia, medidas de acidez através de sondas, etc. Tem uma porção de exames radiológicos que vão combinar digamos, uma conclusão sobre o grau da pessoa. A gente brinca dizendo o seguinte: não dá para confiar no que o paciente diz. O paciente sente pouco, mas pode ter muito. Às vezes ele sente muito e não tem tanto assim. O sintoma não corresponde exatamente ao que ele tem. O tamanho do que ele tem. Como pressão alta. Pressão alta, importa o que o paciente diz? De certa forma, mas ele pode ter uma pressão lá em cima e não sentir nada. E pode ter pressão ligeiramente elevada e já sentir uma certa dor, uma certa pressão, um certo enjoo, etc. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com essa questão dos sintomas, né? O que todo mundo devia fazer para a voz e que é assim barato e acessível? Tomar água? Tomar água. Existe até um exagero nisso, né? Pessoas que andam com garrafas tomando 3, 4 litros por dia, e isso é um exagero. Tem que estar bem claro isso, né? De se falar em beber muito líquido, não há uma medida certa. Se a pessoa faz muita atividade, se a pessoa mora num local mais quente ou mais seco, ela vai precisar de mais líquido. A medida é a urina. A urina deve ser amarelo claro, com um certo odor. Se a urina está saindo escura, está bebendo pouco. Se a urina está água, na verdade a pessoa tem que ir ao banheiro de 2 em 2 horas, está bebendo demais e está perdendo mais do que ganhando. A pessoa está tomando água, está perdendo água e sais. Então tem que tomar um cuidado em não beber água demais. Essa é uma medida individual e é uma recomendação básica. É só olhar para o seu próprio pipi, né? Outro são os hábitos vocais. Exatamente. Hábitos vocais, né? As pessoas às vezes não percebem e precisam dos indícios. Pessoas que falam alto demais, pessoas que falam rápido demais. E por vezes tem que repetir tudo, porque as pessoas não entendem, né? Eu, se aqui falar muito rápido, vou ter que repetir, porque as pessoas não vão entender. Então tem que ter um certo ritmo de fala e se hidratar durante a fala, né? Isso é muito válido para os professores, pessoas que são oradores, pastores, padres, etc. Pessoas que acabam utilizando muito a voz. Se alimentar bem, né? Vamos falar bem disso. O que é alimentar bem é uma coisa complexa. E dormir, né? Isso é uma coisa que as pessoas às vezes não se atentam, né? De que o sono... Para que serve o sono, basicamente, né? O que é o sono? O sono, nada repousa durante o sono, a não ser 2 sistemas. O sistema neurológico, o sistema nervoso, cérebro e companhia, e os músculos. E voz é basicamente músculo, e músculos em ação, esse sistema nervoso fazendo o controle. Então, a voz sofre repercussões muito sérias da privação do sono. E não só dormir mal, se eu dormir mal hoje, a minha voz vai estar amanhã meio ruim. Mas não é isso, né? A privação de sono que muita gente vive, que é dormir pouco, tem que dormir 7 horas por noite. Dorme 5 toda noite, chega no sábado para domingo, capota e acha que recuperou. Na verdade, ela está sofrendo uma privação crônica de sono, que lhes dá fragilidade muscular, a fadiga vocal, a voz falha, etc. E, por vezes, até favorece outras lesões. E o grande vilão de muita coisa que é o estresse, né? O estresse é tremendo. O que as pessoas somatizam na garganta, tanto na voz, né? A voz se tensiona com o estresse, quanto também, né, os sintomas múltiplos que o estresse pode causar, os sintomas psicossomáticos e ressecamentos e questões gastrointestinais e refluxos associados a isso tudo, a ansiedade de comer muito antes de deitar e se encher muito o estômago para deitar vai ter, ou seja, tem fatores psíquicos envolvendo isso tudo na própria criação do problema, né? O próprio tabagismo, eu hoje estou convencido que o tabagismo, está todo mundo claro, para todo mundo que o tabagismo faz mal. Acho que não existe mais ninguém que defenda, mesmo o fumante mais inveterado, que diz, não, cigarro é bom, eu fumo porque é bom. Ele fuma, na verdade, ainda como que num dilema, né? Num vício, é o nome que se dá para isso, e que tem origens psíquicas. Quer dizer, toda essa questão precisa ser abordada com assistência ao tabagismo, né? Ao fumante, né? Apoio em todas essas áreas. Não existe, na verdade, uma área só para cuidar da voz, né? Não é só o otorrino, é o otorrino que diagnostica inicialmente, mas tem que ter o apoio disso tudo, né? Tem que ter uma associação com uma boa alimentação, distúrbio do sono, terapia de voz, ambiente, antitabagismo, clínicas para apoiar as pessoas a pararem de fumar, né? Que é uma carência realmente que existe em nosso país, né? Eu acho que é por aí. Eu pensei que eu ia falar do beijo, eu fiquei com medo de falar de beijo. Porque beijo, se você disser que entende muito, pega mal. Se você disser que entende pouco, também pega mal, né? Então tem que ser uma coisa meio... Mas o beijo atrapalha de alguma forma, contamina? Teoricamente sim, né? As pessoas se contaminam. Né? É uma das viroses que se alegava ser por contaminação assim direta, né? Mas todas as bactérias estão aí
e todos os vírus hoje estão conhecidos, se contaminam, as pessoas se auto-inoculam também. Mais próximo, mais ainda, né? Mas dentro de um elevador. Não vão deixar de se beijar. Não é exatamente não vai se conseguir reprimir isso, né? Certamente. Eu não vou colocar você nessa saia justa de falar do beijo. Hoje é dia do beijo, ponto. Um beijo a ser comemorado, né? Isso. A ser comemorado. Exatamente. Com um beijo. Exatamente. Ai, volta aí, Marcos.